ajuda. Agora sim. Já sei que no outro tá bom. Já vou começar. O que foi, Marujo? Ok. Eu não sei se vai estar sendo áudio aí, mas eu estou seguindo o áudio que eu estou fazendo aqui dentro do YouTube. Também estou transmitindo para o YouTube. Ok, gente? Então, eu vou trazer primeiro uma linha de informações para vocês, tá? Primeira coisa. O que é hiperqueratose? Essa é a primeira coisa que eu quero falar para vocês, mas eu quero uma coisa na minha mão. Deixa eu pôr minha água aqui. Hiperqueratose é qualquer situação em que eu tenho o aumento da queratina, tá? Nesse campo. A gente também tem a mesma coisa, mas em situações e formas diferentes. Estou caçando uma caneta, um lápis, algo, porque eu tenho que ter algo na minha mão. Achei. Beleza. Pronto. Então, o que acontece? O que eu quero falar para vocês, ok? Sobre esse assunto. Bom dia, casinha. Estou tentando olhar para cá, mas não sei se eu olho para cá, mas vamos embora, tá? O que é hiperqueratose? É quando eu tenho o espessamento dessa pele, tá? E o que acontece? A parte mais externa da pele é chamada de epiderme. E quando a gente tem o espessamento, essa é a parte que acontece o acúmulo da queratina, ok? E o que é essa queratina? É nada mais do que uma proteína fibrosa que tem de composição e de proteção na pele, não só dos animais, assim como da gente. Mas por situações que possam acontecer, também como cabelo, na unha, né, outras partes do corpo também tem, em que possa acontecer um desequilíbrio dessa quantidade aí, dessa produção, tá? E naquele exemplo que eu mostrei para vocês, infelizmente, eu não consigo mais mostrar aqui para vocês, porque a nossa plataforma abençoada, ela não mais, como que eu posso dizer? Ela não mais compartilha. Eu estou até fechando coisas aqui no computador para ele ficar mais leve, porque eu estou aproveitando e gravando no YouTube. Ela não mais compartilha com vocês as coisas como antes, tá? Então, por conta dela não mais compartilhar, o que acontece? Eu não consigo trazer aquelas imagens como eu trazia aqui antes no Chá Comigo, tá? Eu só consigo trazer as imagens quando eu faço as aulas ao vivo lá dentro do YouTube. Não coloquei as imagens lá hoje, mas amanhã, na aula que eu vou trazer para vocês sobre os medicamentos contra pulgas, específico para gatos, vai ter informações sobre cães lá na aula de amanhã, ok? Alguns insights bem interessantes para vocês. Eu vou colocar ao vivo dentro do YouTube e fechado, tá? Por quê? Porque se eu não fizer fechado, as informações que eu vou dar, uma vez que eu vou dar opinião sobre os produtos, eu tenho grandes chances, aqui então mais ainda, na minha live cai até enquanto eu estiver fazendo, tá? Porque muitos colegas não se posicionam sobre os produtos que são lançados, mas eu posiciono e falo o que eu acho a respeito deles, sim. E hoje nós vivemos no Planeta dos Macacos de uma forma que, se você diz a respeito desses produtos, a sua opinião, e olha que eu nem sou uma formadora de opinião, eu não tenho não tenho 100 mil, que dirá milhões de pessoas que me seguem, mas já influencia as pessoas, então eles fazem com que essa informação seja barrada. Principalmente quando a gente fala fatos reais sobre aquilo ali, ok? Então, vamos voltar aqui à nossa situação da hiperqueratose. Então, a seguidora nossa veio nos falar e nos mostrar sobre a situação da patinha do cachorro em que estava sendo cortado aquilo ali de baixo, né? Ou seja, que esse excesso de queratina que tem debaixo da pata. No final da nossa
aulinha aqui mais direto ao ponto, eu vou falar se aquilo lá pode ou não pode, por quê, tá? Mas antes eu quero dar uma informação geral sobre as situações, porque que eu achei muito interessante trazer isso para a live. Aquilo ali é uma coisa extremamente importante dentro de toda a medicina preventiva. Se a gente conseguir entender todo o contexto que tem na hiperqueratose de um animal, a gente vai entender dos problemas de pele, de um golden com problema de pele, de animais com problema no nariz, no focinho, na pata, e tudo tem a ver com a mesma coisa. E, ou seja, a parte preventiva, uma vez feita, bem feita, vai resolvendo tudo isso. É por isso que eu amo a prevenção, porque a prevenção ela realmente consegue fechar e acercar todas essas coisas aí, tá? Então, assim, a primeira coisa que tem que entender é o seguinte: as causas, né, que acontece a hiperqueratose. Eu vou falar para vocês indiferente de ser na patinha, tá? De uma forma geral, tá? Elas tanto podem acontecer por fatores genéticos, quanto por fatores ambientais, quanto por fatores nutricionais e de saúde. Sim, tem doenças que acontecem aquilo ali. Sim, tem raças que têm aquilo ali mais fácil que outras. Sim, o ambiente pode levar a problemas desses, assim como a alimentação. Gente, então assim, é um contexto assim extremamente grande. Se eu for montar uma aula para vocês disso aqui, eu consigo fazer um curso só sobre isso aqui. E assim, é extremamente interessante porque ele é um sintoma de várias coisas que pode estar acontecendo com o animal e que passa batido, né? E as pessoas acham muitas vezes que assim, o meu cachorro está com essa pata grossa aqui, porque aqui em casa é cimento, o chão, o piso é só cimento. Né? Isso é uma forma muito prática e simples para explicar aquilo ali. Mas tem um conjunto de coisas que tem que ser avaliadas para que a gente consiga entender aquilo dali. Beleza? Tá? Naquele desenho, mostrou a hiperqueratose de uma forma quando cresce muito, né? Então fica assim uma coisa bem mais exagerada. Mas toda vez que o cachorro vai perdendo aquele aspecto daquela patinha mais macia, vai ficar cada vez mais ficando endurecido e criando cascas, vamos dizer assim, é uma hiperqueratose, sim. Só que às vezes ela não é caracterizada como aquela parte branquinha, como na imagem que eu trouxe para vocês, tá? Então, vamos lá que eu vou trazer algumas informações. Deixa eu vir aqui nas minhas anotações, que eu anotei coisa, tá, gente? Deu para entender o que é hiperqueratose? Essa é a primeira coisa que eu quero saber de vocês. O conceito que eu quis passar para vocês. Eu sempre procuro passar com vocabulário assim. Tem outras coisas aqui, agora que eu tô vendo. Fácil, tá? Eu não estou preocupada em usar termos técnicos não me servem para nada, ainda mais para falar com vocês. Eu quero. Mesmo se tivesse um colega aqui, eu não estou preocupado com um colega com termo técnico. Termo técnico não me leva a lugar nenhum. A minha função aqui, junto a trazer essa informação para vocês, é que vocês tenham facilidade de entender. Ok? Deu para entender o que é hiperqueratose, gente? Eu não estou conseguindo acompanhar o delay aqui, apesar de eu estar de fone aqui, eu estou com fone aqui, em um outro canal competitivo, não pode dizer o nome, né? Que eu coloquei. Porque lá eu nunca fiz nada ao vivo, e se eu quero crescer um outro canal meu, eu tenho que colocar por lá. E eu não consigo colocar o Instagram ali. Não, eu posso conseguir mudar sim. E aí eu tenho um áudio aqui com vocês. É só mudar de telefone aqui. Aí vai começar a ficar mais fácil. Tá? Primeiro eu quero falar um pouquinho sobre as peles. Estão conseguindo me ouvir, gente? No outro ali deu uma pausa ali. Estão conseguindo ouvir direitinho? Só isso que eu quero saber de vocês aí. Que eu falo a primeira parte das causas das hiperqueratoses na pele, para que vocês consigam compreender um pouquinho. Sim, Casinha falou que sim. Obrigada, Casinha, por ter dado um feedback aí. Quando o cachorro tem aquele aspecto na pele parecendo aquela como se fosse uma caspinha, né? Aquele todo um monte de assim soltando, ou em alguns lugares localizados que tá lá assim como se fosse uma feridinha e um monte de coisinha na ponta ali soltando, como se fosse uma pelinha, né? E né? Vamos dizer assim. Aquilo tudo é dermatite com excesso de queratina, em que a gente, né? Mas ele não fica caracterizado como se fosse um calo igual na patinha, tá? Mas tudo aquilo ali são situações de hiperqueratose. A gente tem muito problema disso no animalzinho. Na pata, no corpo, tá? Em questão, quando eu tenho alteração dos folículos do pelinho do animalzinho, isso pode acontecer. E tem umas doenças específicas, tá?
Então, a hiperqueratose, ela não é específica da pata. Quer ver uma coisa que é comum? Eu cheguei até a gravar um videozinho, até achei ele hoje aqui. Quando o cachorro dá aquele calinho, tá? Principalmente cães de pelo curto, é mais fácil, no cotovelo, aquilo ali também é uma hiperqueratose. Ela não fica aquela coisa tão feia, às vezes, como na pata, mas aquilo também é uma hiperqueratose. Beleza? E existem. Agora eu vou falar um pouquinho da questão de doenças com vocês, só para vocês terem uma ideia. Se eu tenho um cachorro com problema de tireoide, como o hipotireoidismo, ele pode ter hiperqueratose na patinha. Problemas hepáticos, ou seja, os problemas de fígado, os problemas renais, para vocês terem uma ideia. Sinomose, pois é, que é uma coisa muito comum aí, né? E que acontece demais, que a gente sabe. Diabetes. Esses são alguns exemplos de cães com alguns problemas, leishmaniose, que ele pode ter aquilo na pata de uma forma, assim, muito exagerada, tá? Tem causas ambientais, tem outras coisas juntas. Os mecanismos que levam essa hiperqueratose, em todas as situações, eles são o mesmo, tá? Indiferente da causa, se é uma causa ambiental, se é uma causa por doença, se é uma causa um pouco nutricional, a situação que vai levar aquilo ali a acontecer, ela é a mesma. Parece esquisito, né? Quando eu falo de coisas tão diferentes dando a mesma coisa, tá? Até quando eu tenho também a situação dos cachorros, por exemplo, de papilomas, que são as verruguinhas no corpo, também é uma hiperqueratose ali acontecendo, tá? Outra coisa também que eu falei, além da leishmaniose, eu posso ter animalzinho com sarna. A sarna, principalmente um tipo delas, não vamos especificar, que não é o caso, também pode ter o aumento dessa hiperqueratose na pele, aquele excesso, tá? Então, quando a gente vira e fala dessa situação, parece que é só como se fosse um piso ali regular em casa e acabou. Não, meu cachorro pode estar apresentando várias coisas e voltados com essa situação, tá? Então, aquela situação daqui eu coloquei para vocês, será que pode, a cortar ou não? Eu já vou começar a responder, né? Porque vocês sabem que eu não aguento muito. Em si, cortar em casa, nunca, tá? Em si, cortar com o veterinário, possa ser que seja necessário. E aí eu vou trazer depois esses insights maiores para vocês, tá? Vocês sabiam que essas possibilidades que eu trouxe para vocês podem ocasionar aquilo na patinha dos cachorros? Essas doenças? Sim ou não? E eu vou começar a explicar o mecanismo para vocês daquilo lá, para que vocês entendam. Alguém já havia falado dessas doenças aqui? Já ouviram ou não? Tá? Vamos lá. Não só dessa doença, mas de todas as doenças de uma forma geral. Toda doença começa com uma inflamação, tá? O que acontece? A pele, quando ela tem uma alteração da irrigação naquele local, se ela tem uma inflamação, ou seja, alterada no animalzinho, né? Se eu tenho essas doenças que fazem com que eu tenho, no caso das doenças, eu tenho agentes ocasionadores de doenças em alta quantidade na circulação. Vamos pegar um exemplo, sinomose. Tá? Quando eu tenho sinomose, eu tenho o vírus da doença em quantidades altas no organismo do animal, ocasionando doença. Então, esse corpo está inflamado, esse corpo está doente, esse corpo está em busca de resolver um problema que está acontecendo. Então, o que acontece? Como está a parte imunológica desse animal? Se ele manifestou uma doença, a parte imunológica, que é o que protege, né, os órgãos, vamos chamar assim, né, as células que vão lá e protegem desse animal, elas estão em quantidades menores do que ideais, por isso que a doença está ocorrendo. Ele não está conseguindo combater o problema, tá? Então, ou seja, essas reações que estão juntas acontecendo todas ali, fazem com que eu tenha uma dificuldade de circulação naquela parte. Quando o animal está doente, a gente sabe que a gente tem desequilíbrio de nutrientes, porque se eu tenho uma doença, eu tenho desequilíbrio de nutriente. É tudo, gente, um ganchinho puxando no outro. Se eu tenho um animal saudável, com alimentação adequada e nutrido, ele vai ter uma boa imunidade, automaticamente ele consegue combater as situações de umas doenças.
Agora, se ele não tem os nutrientes adequados, ele não consegue ter uma imunidade adequada, se ele não consegue ter essa imunidade adequada, o que acontece com ele? Ele não consegue levar junto com a circulação os nutrientes e ele não consegue fazer com que o processo normal de uma formação da pele fique adequado. Tá? Então, esse é um mecanismo mais básico para desencadear, para que vocês consigam entender. E aí, como ele não leva os nutrientes adequados, por quê? Porque tem uma doença ocasionando um problema em que está havendo necessidade de focar nutrientes e situações para aquilo dali, faz com que a gente tenha essa pele acontecendo e crescendo com desordem. E por que eu chamo de desordem? Porque ela não tem todos os ingredientezinhos para fazer. Vou dar um exemplo ridículo para ficar fácil. Eu sempre gosto de pegar alguns exemplos assim, é o que me vem na cabeça. Vamos nós fazermos um bolo, tá? E se eu não tenho todos os ingredientes para fazer esse bolo vai sair diferente. Vou dar um exemplo para vocês. Nós vamos fazer um bolo de chocolate e eu preciso de 1 xícara de cacau, mas eu só tenho meia. E vamos supor que nessa receita leva 2 colheres de sopa de fermento. Eu só tenho uma. Automaticamente, mesmo que quem não é craque em cozinha, vai saber que esse bolo vai crescer menos, porque eu não tenho fermento suficiente. Esse bolo vai ficar meio choco, vamos chamar assim em termos de sabor, porque o ingrediente, que é o principal sabor, que é o cacau, para dar o sabor de chocolate, só tem pela metade. Agora, vamos levar isso para junto da situação do animal, que eu estou querendo dizer para vocês. Se eu não tenho os nutrientes adequados, essa pele não se forma adequada. Se eu tenho uma circulação que também não está muito adequada, automaticamente nem os nutrientes que eu tenho chega direito. Mas por que uma circulação não chega direito? Quando eu tenho um animalzinho com sinomose, não digo o quadro mais leve em que ele está andando, não, em que aquela parte que o animalzinho começa a ficar mais deitado, mais quieto, a circulação desse animal ela não fica adequada. É igual nós, seres humanos, que muitos médicos vão e falam e replicam a seguinte situação. Se você trabalha sentado, fica X tempo sentado, levanta, fica 15 minutos em pé e anda um pouquinho. Da mesma forma, o contrário, se você trabalha em pé, vai a cada X horas, vai lá e senta 15 a 20 minutos. Por quê? Para você não sobrecarregar o nosso sistema de circulação. Então, o que acontece? Se eu tenho um animalzinho já não faz uma parte que já está começando a ficar mais tempo deitado, que ele não está querendo comer, por exemplo, com a sinomose, a articulação não, a circulação desse animal, ela já não vai estar adequada. Ela já não vai estar como deveria de estar. Isso vai influenciar nessas coisinhas desse animalzinho? Vai, tá? Então, assim, o próprio fato de um animalzinho estar começando com um problema e ele já ficou mais tempo deitado, traz problemas? Traz. Vou trazer um feedback aqui, né, uma comparação para que a gente consiga clarear isso mais. O meu idoso aqui, o Lobão, tá? O Lobão, ele tem problema um pouco articular, porque ele é um jovem idoso, ele já vai fazer 14 anos. E o Lobão, por causa disso, como ele tem essa dificuldade articular, ele fica muito tempo deitado. Então, eu sempre procuro estimular ele a, pelo menos algumas vezes do dia, levantar, aí lá fora, o que for, porque o próprio fato dele já ser mais velho, ele já quer ficar mais quieto. E se ele fica muito tempo deitado do mesmo lado, não é bom para ele. Por quê? Porque a circulação fica comprometida. Da mesma forma é com nós, seres humanos, ok? Deu para conseguir entender, gente, sobre essa questão que a circulação, quanto que ela é importante no processo? A falta de nutriente adequado para que essa pele forma ali adequadamente com os nutrientezinhos? Ficou claro ou não? Isso é importante, eu quero, ó, a Casinha falou que sim, eu sempre falo. Aliás, até para quem é novo estiver por aqui, né, a Casinha já é minha companhia aqui há mais tempo, sabe disso, eu sempre falo. Pergunta idiota é aquela que não é feita e resposta idiota é aquela que não é dita. Então, eu sempre falo isso por aqui porque eu só consigo ajudar a tirar alguma dúvida, esclarecer algumas coisas para vocês. Vocês aprenderem a ter mais consciência, é o que eu sempre falo por aqui, mente perceptiva, para vocês poderem pegar e fazer melhor para o animal de vocês, se vocês simplesmente, ao invés de só ouvir algo que eu estiver passando, a gente estiver em interação, tá?
Infelizmente, não consigo compartilhar aqui com vocês, mas eu tinha até um triângulo falando e mostrando o quanto que a gente é capaz de entender e aprender muito mais sobre algo quando a gente conversa, interage e coloca alguma dúvida ali no ar, né? Tá? Então, isso é uma coisa muito importante que eu tenho para dizer para vocês. Outra coisa que eu tenho também para dizer para vocês, nessa questão da hiperkeratose, por exemplo, né? Eu estou mais falando das patinhas, mais do corpo como um todo, é a questão direta do próprio agente causador de problema. Por quê? Se eu tenho esse desequilíbrio ali, por exemplo, igual como se fosse questão de parasitas, se eu tenho um ácaro, que é uma coisa que muita gente não acredita, né? Mas tem muitos animais com problema das dermatites atópicas, né? Que do nada. Também lobão tem isso, de vez em quando aparece. Inclusive, ele está com uma ferida. Eu vou tirar uma foto para vocês. Eu não tenho trazido para cá tudo que está acontecendo devido às minhas correrias para cá, de múltiplas funções, mas os ácaros, por exemplo, eles ali em excesso na pele, podem também contribuir para ter esses problemas. Se eu tenho ali uma sarna também, o próprio agente na pele ali, ó, em excesso, não em equilíbrio, faz também com que tenha mais fácil esses problemas na patinha, tá? Então, é isso que é importante que eu quero trazer para vocês. Então, o que acontece é o seguinte, me perguntaram uma coisa que é muito importante que eu vou trazer para vocês. O exemplo da sinomose. Um animalzinho tem sinomose, ele curou. Para muitos nem sabem, mas sinomose tem cura, tá, gente? Só que a quantidade de animais que se cura é muito baixa devido à velocidade que se busca informação. Então, eu sempre digo, a maioria dos animais que morrem por sinomose é por quê? Porque os donos não foram alertados da velocidade de ação. Ou seja, foi por culpa de quem? Culpa dos coleguinhas veterinários de Marte que não orientaram as pessoas adequadamente sobre como que elas têm que agir, né? Em relação a algumas doenças. E aí o que acontece? Quando se procura, já é tarde demais para que consiga reverter algum processo na situação, tá? Então, eu tenho um animalzinho que curou. Eu tenho um animalzinho que teve sarna, curou. Eu tenho um animalzinho que teve leishmaniose, curou. Ah, leishmaniose também não tem cura, todos morrem. Mentira também. Por que é mentira também? Porque eu tenho meu cachorro, o próprio Lobão, ele teve leishmaniose e está aqui vivo até hoje. Então, quando viram para mim e falam que não tem cura, a doença do carrapato não tem cura. Tem, tudo tem cura. A questão é, será que foi feito as melhores condutas no momento mais certinho para conseguir ter aquele êxito, para conseguir que desse certo? É isso que a gente tem que ver, né? As doenças, ela tem várias coisinhas ocasionando para que a gente consiga entender os processos e resolver, né? Então, dependendo da quantidade de tempo que ficou agredindo daquilo ali, a quantidade, por exemplo, vamos falar da sinomose para ficar mais fácil, até porque é uma coisa mais comum, em que o animal está tendo aquela agressão, atrapalhou a circulação, faltou nutriente, não se alimentou bem, faltou nutriente para a pele, porque se o organismo está lutando com um vírus interno, pele e pelo é a última coisa que o organismo vai priorizar mandar nutriente, tá? Ele vai priorizar nutriente para produzir células de defesa para combater o que está acontecendo. Por isso que eu sempre falo o seguinte, quando o animalzinho está com alguns problemas sérios, uma parvovirose, uma sinomose, um problema renal, às vezes a pessoa fica assim, nossa, doutora, o Bob está com pelo feio. A gente esquece pelo, porque o pelo não vai estar lindo. O organismo entende que pelo não vai fazer nenhuma importância naquele momento. Então, ele foca nutriente, ele foca imunidade, ele foca combater o quê? O que pode estar indo matar ele, tá? Não a outra parte. Só para que vocês entendam. Essas linhas de raciocínio são muito importantes, porque o planeta dos macacos quer colocar vocês sempre muito preocupados de como que está o pelo. O cachorro está morrendo com problema renal, mas o pelo é mais importante. O cachorro está internado com problema de sinomose, nossa, mas olha essa patinha, a patinha vai ter problema. Por quê? Porque é mais importante ele estar curado depois com o que a gente chama de sequela, que é as coisas que ficam e que às vezes não voltam mais ao normal, do que simplesmente ele ter virado uma estrelinha, tá? Então, entenda que é o seguinte, nosso organismo, assim como os animais, ele tem ordem de prioridade, tá? Então, o que acontece? A mesma coisa quando nós temos, por exemplo, hipotireoidismo. Por que cai cabelo? Por que unha fica fraca?
porque isso se torna como se fosse um adorno perto das outras coisas em que esses hormônios que são produzidos pela tireoide têm outras funções mais importantes. Não que essas coisas não sejam importantes. Então, como a gente pode sobreviver sem cabelo, a gente consegue sobreviver sem uma unha, então o organismo ele prioriza os órgãos mais alvo para manter a gente vivo, assim como os animais, tá? Eu sei que parece que eu estou indo muito longa, mas é porque eu estou querendo fazer uma explicação mais geral para vocês. Então, né, essas são as principais razões que a gente pode ter voltadas do processo de como funciona, né, essa situação que eu falei para vocês. Deixa eu ver. Gente, alguém tem alguma dúvida até agora do que eu falei? Que agora eu vou trazer situações alimentares para vocês sobre a hiperkeratose. Deu para entender? Ficou alguma dúvida? Essa parte agora é uma parte que eu adoro. Eu sempre trago tanta coisa aqui para vocês. Até o Será que Pode, muitas das vezes é sobre alimentação, que é as coisas mais comuns em que a gente acha aqui na plataforma, em que as pessoas dando umas coisas bem diferenciadas, né? Uma delas eu já falei de cara para vocês, né? Que é a deficiência de nutriente que pode ajudar eu tendo um problema acontecendo atrás ou não. Igual o exemplo que eu dei na sinomose, eu tenho uma doença, uma coisa séria acontecendo, e atrás daquilo ali eu não ter os nutrientes adequados e de desencadear mais fácil a hiperkeratose, igual eu falei para vocês, tá? No processo inflamatório, a circulação fica diferente, né? pH do sangue. Eu não vou entrar nesses detalhes, eu quero só a parte mais grossa. Vocês entendendo a grossa aí, vocês vão conseguir entender e vai ajudar muito. Então, nas deficiências nutricionais, quem já me acompanha, quem já fez algum curso comigo, sabe e vê, eu sempre falando para vocês de algumas vitaminas de complexo B, como algo extremamente importante para sempre até fazer suplementação para os animais. Tanto que eu faço suplementação nutricional de complexo B para os meninos. Inclusive, às vezes até manipulada, dependendo da quantidade que a gente tem no mercado, tá? Eu mostrei para vocês agora há pouco tempo uma suplementação que eu estou fazendo para o Lobão. Não vou dizer o nome aqui, mas vocês viram, tem um post que eu fiz aqui, porque eu não estou afim da minha live cair. Né? É um laboratório bom, não tem nenhum problema nem com eles ou com outros. Mas eu não dou a quantidade que é dito em bula lá para ele. Por quê? Porque ele fica comendo uma ração super premium. Ele está comendo uma ração super premium, sem transgênico. Mudei recentemente. Inclusive, igual eu falo, o Lobão é sempre as minhas peripécias. Que eu falo, eu passo por algumas emoções, não estou trazendo aqui para vocês. Mas eu vou mostrar depois para vocês aqui num postzinho que eu vou fazer. Até uma diarreia que ele teve. E que, inclusive, que é aluna do GME, a conduta que eu ensinei para vocês lá é o que aconteceu de eu fazer com o Lobão aqui. Eu simplesmente usei um probiótico e de um dia para o outro já tinha resolvido, né? Ou seja, o que eu coloco para vocês lá, vou mostrar até o nome, né? Na aula agora essa semana é a aula que a gente vai ter ao vivo para dentro do curso sobre parte de diarreia e eu vou trazer o caso do Lobão que aconteceu agora recente com fotos. Então vocês vão conseguir ver que o que eu falo para vocês eu não ensino porque eu vi num livro, eu falo para vocês porque eu aplico. Isso é muito mais importante porque assim tem uma experiência de coisas para mostrar, né? E vocês vivenciarem isso mais fácil. Então, em cima da questão das deficiências nutricionais, as vitaminas de complexo B elas são muito importantes voltadas para toda a formação da pele de uma forma geral, até de um cabelo. Alguém já deve ter visto até algumas vezes pegar vitaminas, ampolinhas de complexo B, colocar no shampoo para a gente passar para o cabelo da gente, né? Ou seja, ela é importante para várias coisas para a gente. Eu, por exemplo, quando era mais nova, eu tinha muito meus lábios rachados. Se eu não tomar complexo B constantemente, eles racham. Por quê? Porque tem muitos complexos B que eles não conseguem ter um efeito cumulativo, ou seja, juntar no organismo. Por isso que ele é das poucas vitaminas em que se a gente tomar e tomar em excesso, que alguém já tomou complexo B na vida já deve ter visto isso, você faz um xixi mais amarelo, porque o excesso vai todo embora. Ele não consegue guardar no corpo, tá? Então a gente toma e toma com tranquilidade, sem problema. Então, é um dos suplementos manipulados que eu faço. Quem faz o curso comigo que for, a gente manipula para os animais o tanto que ele é importante, tá? Porque a deficiência dele traz problemas de pele, sim, de uma forma geral, tá? Outra coisa que acontece muito, eu sempre mostro Será que Pode para vocês, é o tal das porcarias alimentares. O que acontece?
vai lá e dá um pãozinho para o cachorro, dá um biscoito de maisena, o tal dos carboidratos refinados. Gente, aquilo tudo é um lixo, tá? É um lixo o tempo todo. Nós só um pouquinho, só um pouquinho. Hoje não vai aparecer nada. Ao longo da vida do animal, vai. E eu sempre falo, na proporcionalidade 10 vezes mais rápido do que na gente. Eu sempre faço essa comparação, que eu vou fazer aqui novamente, para que até depois quem for assistir vai conseguir compreender que, de uma forma grosseira, um cachorro, forma grosseira, eu vou falar 3 vezes, grosseiras, não é pé de letra, tá? Porque se quem for lá e entrar aqui na live agora vai falar que não é assim que é a idade do cachorro. O que eu estou chamando de forma grosseira? Um cachorro, de uma forma geral, vamos pensar que ele vai viver 10 anos. Vamos pensar numa forma grosseira que o ser humano viva 100 anos. De forma grosseira. Não é quando um ficou adulto, quando o outro ficou 40 anos, como é que é, nada disso, de uma forma grosseira. Então, de uma forma grosseira, o cachorro, ele vive na proporcionalidade, toda a fase dele em 10 anos, o que o ser humano vive em 100. Então, tudo dele acontece 10 vezes mais rápido. Deu para conseguir entender isso aqui? Eu estou falando isso é muito importante para entender o que eu vou falar aqui. Isso é uma forma que a gente tem que conseguir estar sempre com a mente perceptiva aberta para conseguir compreender, porque quando a gente entende isso, a gente consegue aplicar muito mais as coisas preventivas para eles e dar importância real ao tamanho de cada problema. Deu para entender essa comparação de idade que eu fiz, sim ou não? Isso é extremamente importante, gente. Alguém fala aí, joga um foguinho, joga um bichinho, uma caretinha, um emoji aí, só para falar assim, eu entendi essa proporcionalidade. Ó, Casinha me respondeu. Obrigada, Casinha. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque um estrago na vida de um ser humano, vou dar um exemplo ridículo. Se uma pessoa fumou por 10 anos, ela vive 100. Então, o estrago foi de anos na vida da pessoa de 10%. Se eu estrago um ano na vida de um cachorro, é os 10% dele, tá? Então, o que acontece? A proporcionalidade que eu falei para vocês. Então, se algo para gente eu estrago em 10 meses, e se eu fizer no cachorro, isso corresponde a um mês. Então, 10 meses de alguma coisa que eu fizer errado para mim, e eu fazer a mesma coisa errada para o meu cachorro, é como se correspondesse a um mês. O mesmo nível de estrago. Tá? Então, eu quero chegar para vocês. Essa linha de raciocínio que eu explico. Porque a pessoa vira e fala assim, é só um pãozinho. Só que só um pãozinho para o cachorro, ele vai corresponder 10 vezes mais sério do que é para a gente em tempo de vida. É isso que eu quero explicar para vocês, tá? Então, por conta disso, eu já fiz errado sem saber essas informações e sem chegar nesse nível de consciência de informação que eu trago agora para vocês. Nós erramos muitas vezes porque o planeta dos macacos está feliz. Gente, deixa eu ver se eu tenho um negócio aqui. Se está aqui ainda na minha mão fácil. Tá aqui. Ele faz vocês ficarem assim. Eu já trouxe isso em outras aulas, gente, do Chá Comigo, tá bom? Então, ele tá doidinho. Sabe por quê? Gente, cachorro saudável não dá dinheiro para o sistema, tá? Entendam isso. Do planeta dos macacos, deixa eu falar bem assim para não ter emoção. Então, o que acontece? Um ser humano 100% saudável no planeta dos macacos não dá dinheiro para o sistema. E que a gente vive num sistema em que é sustentado por uma massa embaixo, a gente vive um sistema em que a parte dos animais é sustentada por uma quantidade. Então, se esse animal estiver só saudável, entendeu? A falta de percepção. Porque se ele vive mais, ele vai dar dinheiro da mesma forma. Só que ele não vai dar dinheiro com coisas que vai piorando ele. O que eu chamando de piorando ele? Um antibiótico, um anti-inflamatório, volta e meia. O meu lobão tem esse problema articular e eu não dou para ele de uso contínuo nenhum remédio para dor. Eu não faço de uso contínuo para ele.
E a gente fez uma aula dentro do GME e eu falo sobre coisas de dor. Eu sempre explico isso lá para as meninas. Então, o que acontece? E os medicamentos que eu mais falo para elas lá é o medicamento que eu mais uso. O Lobão, essa semana agora, ele está passando por uma situação de dermatite atópica na pele. Um medicamento que eu expliquei lá para vocês, na aula de dor, é o medicamento que eu dei para ele essa semana. Eu dei um único dia, um único comprimido. Aí eu não dei 15 dias, eu não dei 7 dias. Ok? Nossa, mas um dia vai tratar? Não. Ou um dia eu dou um start para fazer conduta para tirar ele daquela situação, para eu não entupir ele de remédio, para que ele continue tendo um rim saudável, para que ele continue tendo um fígado saudável e para que ele viva mais. Mas esse processo, o planeta dos macacos fica maluco. Não é o objetivo. Então, entendam que uma vez que eu fiz um ato, ou eu não sabia e eu dei, já foi. Mas agora é o seguinte, a partir do momento que vocês têm a informação e com a mente perceptiva com as coisas que eu passo para vocês, a escolha é, como eu sempre falo, às vezes no YouTube, que eu coloco lá, né? Falei, mas esquece, pula, não vou falar mais nada aqui, porque senão, mas naquele tio vermelho lá, eu sempre falo o seguinte, você está contribuindo para seu cachorro viver mais ou para ele morrer mais rápido? Tá? Porque muitas vezes vocês estão matando eles e não estão sabendo. Ok? Então, cuidado com isso aqui. Não vou falar sobre petisco aqui, não. Tem um único vídeo na rede vizinha que eu falo, porque se eu falar aqui vai dar emoção. Aí eu tenho situações dos que é chamados de alérgenos veterinários alimentares. O que é isso? É qualquer coisa que o bicho come que pode levar a alergia para ele, tá? E aí o que acontece? Todo o processo que eu tenho uma alergia, eu vou desencadear em cima do que eu expliquei para vocês antes, na parte inicial. É aquela parte que eu falei para vocês sobre as inflamações, que desencadeiam e modificam a circulação, a questão dos nutrientes, a baixa de imunidade para ter problema. Então, se eu tenho processos de alergia, eu tenho uma inflamação. E toda vez que eu tenho essas inflamações, eu posso levar esses problemas a longo prazo? Sim, isso pode acontecer, só para que vocês consigam compreender. Então, fiquem atentos a certos alimentos. A história do potinho de iogurte natural. É o que eu falei para vocês. Se eu tomar 1 ano de um potinho de iogurte natural, e se eu der 1 mês daquele potinho, mais ou menos na proporção, 1 mês não, né? Vamos fazer certinho. 10 meses daquele potinho, deu 3x de problema para mim. 1 mês com aquele mesmo potinho para o cachorro vai ser correspondente àqueles mesmos 3x. Tá? Então, entendam isso. Então, cada dia dele é 10 vezes mais coisa do que na nossa vida. De forma geral, vou explicar atrás. Beleza? Outra coisa muito importante, as toxinas da própria alimentação que o animalzinho pode levar isso, tá? Que a gente tem conservantes em alimentos, outras coisas assim. Quem faz alimentação natural, sai fora de bastante coisa disso daqui. Sai fora mais ou menos. Por quê? Porque a gente sabe que está cheio de inseticida, pesticida lá no tomate, na abobrinha, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A gente sabe que os nutrientes, as proteínas, não vou dar nome, não, no planeta dos macacos. A gente sabe que está entupido de vermectina, de antibiótico, de anti-inflamatório. Eu já convivi muito com a área rural. Entendeu? Os próprios lácteos, entendeu? Com produtos, não vou dar nome, que inclusive tem uma pessoa muito famosa que está sendo processada por uma marca de leite, porque ele virou e falou que tem formol. E aí eu viro e falo que para vocês que é uma forma de conservação do produto, então isso existe lá sim, tá? Então, o que acontece? É por isso que eu estou falando que eu não posso ficar falando nomes aqui, quando eu estou na aula particular, igual na parte que eu vou fazer, aula de gatos amanhã, lá os que eu coloquei para vocês aqui, eu vou rachar sobre todos eles para vocês. Que ela vai ficar fechada. Então, quem for depois assistir essa aula vai ser sempre fechada. Eu não vou ter problema. Tá? É piada, mas é a verdade. Então, o que acontece? Essas toxinas sempre existem? Existem. Ok? Eu não estou aqui para defender qual alimentação que é melhor, qual que é a pior. Todas as duas são boas e cada uma tem um foco de atenção para que seja melhor ou pior uma da outra. Tá? Outra coisa também, que parece meio maluco, mas acontece. Que fica assim, mas como assim isso vai influenciar como sendo um fator que pode também contribuir para ter a hiperqueratose nas patinhas? A desidratação, tá? Então, na época de mais calor,
em que o cachorro toma menos água. Por que ele toma menos água? Mas não está fazendo calor, ele está tomando mais água, mas ele está perdendo muito mais água do que às vezes no ambiente, e às vezes ele não consegue o equilíbrio da quantidade de evaporação ou o que for em que ele perde com a quantidade em que ele tem que real tomar. Nós mesmos, igual já fui nutricionista, tomar abençoada água na quantidade adequada não é uma coisa fácil, tá? Eu falo para vocês, sério, que é uma merda tomar água. Pronto, falei. Tomar de manhã em jejum primeiro, então, meu Deus, enjoo que é uma beleza, mas é necessário, ok? Então, estou querendo dizer para vocês, isso também, menos água, a circulação fica alterada, automaticamente não chega no nutriente adequado, e eu posso promover isso também de uma forma mais fácil, tá? Gente, deu para entender de uma forma geral que a parte alimentar, as influências que ela pode ter numa hiperkeratose, e essa parte alimentar que eu estou falando para vocês, eu falo que ela envolve todas as doenças. É o legal que eu quis trazer uma aula para vocês, porque a hiperkeratose, ela não é uma coisa específica, ela traz, de uma forma geral, tudo. Toda a linha de raciocínio das situações preventivas, né? Então, é muito interessante. Deu para conseguir entender? Teve algum alimento que teve dúvida? Outro sim, outro não? Só para complementar, vou falar para vocês assim, um pouquinho das vitaminas de complexo B, tá? Elas têm muito papel importante em regeneração celular, por isso que eu falei com vocês, né? Quando eu tô com o lábio fica mais rachado, melhora, porque ajuda nisso. Elas têm a função de antioxidante, né? Para recuperar essas células. Então, se aquilo lá não está acontecendo de forma adequada, dá problema. No último lugar que eu trabalhei, durante 5 anos e que eu trabalhava na internação, um dos medicamentos que era feito no soro, colocado para todos os animais internados, não há protocolo tudo igual, não, mas é importante, vitaminas de complexo B. Sempre quando a gente via um soro, ficava aquele sorinho lá amarelo. A gente já sabia. Cadê que não colocou ainda lá no soro? A gente às vezes ia reclamar com o auxiliar. Por quê? Porque eu necessito das vitaminas de complexo B para a melhora de qualquer problema, tá? Então é muito importante de ter ela lá na situação, tá? O que mais que eu tenho para falar para vocês? Elas interferem junto à questão de produção de glóbulos vermelhos do sangue, o metabolismo da própria célula, a cicatrização de ferida, tá? Então, tudo isso é importante. Bem, a parte alimentar é sobre isso que eu tinha que falar para vocês. Deixa eu ver o que mais que eu tenho para falar com vocês aqui, que eu coloquei aqui. Eu tenho que fazer um outro apontamento dentro do que eu já coloquei para vocês. Às vezes eu não vou colocando muito na ordem aqui, não, mas tudo bem. Afinal de contas, é uma live, não uma aula. Porque na aula, sim, eu coloco cronológico, tudo direitinho, para fazer uma linha de raciocínio mais fácil. O que acontece que eu tenho para dizer a vocês é o seguinte. Quando eu tenho uma parte alimentar, que ela está acontecendo há muito tempo, vamos pegar nessa parte que vai ficar mais fácil, tá? Aí eu sempre dou aquele iogurte que foi lá, né? Um coleguinha de Marte falou, ai, que é ótimo por causa das bactérias. E tá sempre dando para o animal. Às vezes vai passar desapercebido essa questão da hiperkeratose na patinha, por exemplo, do animal, porque ela não fica aquela coisa exagerada como daquela imagem que eu trouxe para vocês aqui. É uma coisa suave, tá? Mas ela tá sempre ali, tendo aquele problema. Às vezes o animal tá sempre se coçando, às vezes ele tá sempre volta e me apresentando algum problema, por quê? Porque de forma crônica. O que é crônica? Essa inflamação por aquele alimento, né? Tipo um lácteo que eu tô falando para vocês. O animalzinho está sempre tendo todos os dias pequenas doses, pequenas doses, pequenas doses. Então, isso faz com que, ao longo do tempo, inflamação crônica é quando eu tenho uma inflamação, que ela, mesmo assim que ela não está, assim, aquela coisa pulando ali, acontecendo, mas que ele está sempre assim, mas volta e meia ele tem uma diarreia, tem um cocô mole, alguma coisa acontecendo, porque nem sempre as inflamações crônicas voltadas alimentares, elas nem sempre vão acontecer lá na patinha do animal, como uma forma visível. Às vezes ela acontece simplesmente por uma situação do intestino com modificação. Ah, meu cachorro volta e meia modifica o cocô. Por que será? Tá? Então, isso é uma coisa também que tem que ser observada. O que mais que eu tenho para falar para vocês aqui? Gente, deu para entender essa parte alimentar? Só para vocês entenderem alguns alérgenos.
ou seja, alimentos causadores de alergia para cachorro. Todo mundo pensa só no lácteo, né? Mas tem animais que têm problema com trigo, tem animais que têm problema com frango, tem animais que têm problema com a carne vermelha. Então, muitas vezes, quando o animal tem aqueles problemas generalizados de alergia, é um tal de que tira a alimentação toda. Ah, é milho, é ovo, tá? Então, por exemplo, já vi coleguinhas aí colocando para vocês, vai lá e pode dar ovo para o cachorro. Pode, pode. Eu mesmo já fiz post falando sobre isso aqui para vocês. Só que aí as pessoas acham que o pode toda hora e todo dia em excesso. Esse pode todo dia, toda hora em excesso, gente, vai trazer problema 10 vezes mais rápido para o cão. Toda a situação sempre vai ser 10 vezes mais rápido para o cão, de uma forma geral, igual eu expliquei para vocês na cronologia da idade. Então, fiquem atentos. Porque, por exemplo, às vezes eu dei um ovo pro meu cachorro, sei lá, fiz as comidinhas normal, não foi nada de diferente. E, de repente, ele começou a ficar com o cocô meio mole. Acha que foi o brinquedo, acha porque ele foi no banho tosa, e continua fazendo. E depois ele pode simplesmente começar a desencadear uma alergia alimentar por causa do ovo. Tem muitas pessoas que também são alérgicas, entendeu? Certos tipos de alimentos podem desencadear isso mais fácil. Então, ou a gente escolhe estar aprendendo a ler e observar nosso animal, ou nós vamos ficar mais escravos no planeta dos macacos. Exames de alergia são chatos, são caros, ou então, às vezes, tem que fazer aquele processo que é chato e demorado de tira tudo que o cachorro come, tira de onde ele mora, tira o tapete da casa, limpa com não sei o quê, muda a sofá da casa, tampa não sei o quê, tira a caminha. Então, assim, tira da grama. É uma série de formas, às vezes, para tirar esse cachorro dessa situação. E muitas vezes, foi aquele ovinho lá que desencadeou o problema, tá? Então, fiquem atentos a cuidado com esses alimentos como colocados, mesmo aquele que pode. Por exemplo, vou dar um exemplo ridículo para vocês. Manga. Manga é saudável para a gente comer? Beleza. Mas se eu comer manga em excesso, ou se eu der manga para uma pessoa que for diabética, eu posso dar um pico de glicose altíssimo nela porque ela tem muito açúcar. Tá? Não é porque manga é saudável que eu posso comer 12 num dia, que eu posso comer 10. Tá? Entendam isso. Por que que muitos médicos humanos, né, vai lá e batem sobre o tanto que faz mal tomar um suco natural de uma fruta? Suco natural. Imagina que vocês não estão tomar um copo de um suco de laranja. Vocês não vão comprar industrializado, vocês vão compraram a laranja, espremeram em casa e fizeram um suco. Tá? Esse copo meu aqui é de 500 ml, justamente para fazer meu controle da minha água no decorrer do dia. Aí vocês foram lá e espremeram. Para vocês fazerem um copo de 500 ml, vocês têm que ter espremido aqui, se a laranja for bem grandona, pelo menos umas 8. E aí a gente toma esse copo em 15 minutos, 20 minutos. E por que ela faz tanto mal pra gente? Eu conheço pessoas com problema de fígado por causa de suco natural, sem conservante, não é nem comprado pronto. Porque simplesmente a quantidade de um produto na natureza que era para ser consumido de uma forma foi consumido de outra em quantidade alta. Nós não temos a capacidade, no mesmo período em que você tomou aquele suco, aquele copo, de chupar aquela laranja, tá? Não tem fibra, a fibra não vai junto, só vai o líquido. Então, entendam isso, a mesma coisa também para os animais. E tudo que a gente vai replicar para eles tem a questão da velocidade. Por isso que eu falo que a parte preventiva ela é muito importante. Beleza? Então, as primeiras coisas que eu tenho que falar para vocês é sobre isso aí. Deixa eu ver onde é que eu estou. Né? Nos alimentos aí que podem provocar essas alergias. Vamos lá. Então não posso dar essas coisas para eles? Pode. Mas tem que sempre entender que, agora, aquelas coisas que são realmente causadores de problema, eu falo, gente, não dá não. Agora, eu sempre falo, se vocês querem que o cachorro de vocês vivam menos, nossa, mas o meu cachorro, ele adora, como é que fala? Ele adora pão. A gente não vai aumentar nem diminuir. Quem é o adulto somos nós, não é eles. Se eu quero que o meu cachorro coma tudo que ele tem vontade de comer, mesmo sabendo que ele vai viver menos. Tá ótimo, tá certo. Eu não tô aqui para virar e falar vocês que vocês têm que seguir uma regra. Eu tô aqui para explicar o que as regras podem ocasionar quando vocês seguem uma ou outra. As escolhas sempre somos nós.
que eu estava falando para vocês aqui do insight do Lobão, eu vou tampar o laboratório aqui, ó. Tem um antibiótico aqui. Quando eu tive a situação com o Lobão da diarreia que eu falei, que eu usei como medicamento, que eu dei, que eu vou dar para vocês ao vivo na aula de quem tá do GME, só para vocês entenderem. O que eu fiz? Eu não negligenciei, eu não fui lá e só dei o probiótico, fiquei resolvida. Era véspera, aliás, ele teve episódio 2 vezes, né? Era véspera de feriado, na virada de ano. Eu comprei. Gente, deixa eu ver se eu consigo tampar aqui. Não vai dar para vocês verem aqui, mas tá aqui o preço. Eu paguei R$18,50 nesse medicamento. Uma farmácia pequenininha aqui da região, na Roça 2 aqui. Se eu tivesse comprado de linha veterinária, eu cheguei a olhar, eu teria pago quase R$70, tá? Só para vocês terem uma ideia. E ele tá lacrado, eu não usei. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Ó, ele tá lacrado. Mas por que eu comprei? Porque como no dia seguinte depois era um feriado e ele é um cão idoso, eu tinha que cercar todas as possibilidades, porque se ele tivesse a situação de o probiótico não ter funcionado para ele, eu ter feito a segunda parte de conduta. É o que eu ensino para as meninas aí dentro do curso, tá? O que mais que eu falo para vocês? Ah, tá. A questão também de alimentos, uma coisa que é muito importante também, que eu posso desencadear alterações, ou seja, parte de origens. Eu posso ter uma alimentação contaminada. Eu posso, igual eu dei o exemplo de quando é uma alimentação natural, de uma cenoura ou o que for, de algum legume com muito pesticida. Eu posso ter esse próprio legume contaminado com fungo, com bactéria. Nossa, mas que isso? Você está levantando um monte de coisa difícil. Não, gente, estou levantando as coisas possíveis e reais. Quem nunca ouviu falar de gente que passou mal com uma maionese? Na TV já passou isso várias vezes. Quem nunca ouviu falar que comeu no self-service todo bonitinho, direitinho, e que passou mal com uma diarreia porque comeu uma tal de uma alface, que às vezes não estava bem lavada, tá? Então, isso é uma coisa muito comum de poder acontecer, tá? Então, esses contaminantes, mesmo assim um pouco ambientais, eles acontecem. Então, pro animal também, como fator gerador de problemas iniciais, tá? A desidratação já expliquei para vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, que eu escrevi muita coisa aqui. Ah, tem outro importante, eu esquecendo. Outro fator ocasionador de hiperkeratose, fatores emocionais. Gente, alguém conhece algum cachorro que é ansioso? Ou algum cachorro meio estressado? Ou algum cachorro um pouco deprimido? Alguém conhece algum cachorro assim? Ou todos os cães que vocês conhecem? Gatos também. Que estão assim, todos não, estão todos equilibrados, tudo zen. Não tem nenhum cachorro que late demais. Ou aquele que dorme demais, igual o Lobão, dorme muito. Todos os cachorros que vocês conhecem. Tá, gente? Isso é muito importante. Por quê? Porque se eu tenho alguma alteração de parte emocional, eu tenho alteração de imunidade. Gente, o mecanismo é o mesmo, mas é bom que eu quero abrir a mente de vocês, porque fica mais fácil para vocês entenderem. Então, isso também influencia. Porque se eu tenho um cachorro que é muito estressado, em qualquer das situações que eu levantei, vai influenciar na imunidade. Influenciou na imunidade, eu vou ter um desequilíbrio nesse animal. Automaticamente eu posso chegar a ter um desequilíbrio voltado como um fator para que ele tenha esse problema. Ok? Tá? Então fiquem atentos. É por isso que eu falo que tudo contribui. Tudo contribui para melhorar, tudo também contribui para piorar. Não é uma coisa específica. Tá? E olha que eu ainda não cheguei em ambiente, hein? Tá? Então fiquem atentos com essas coisas aí. Vamos começar as partes ambientais? Que eu já falei muito. Partes ambientais. Substâncias em que é expostas que são irritantes. Em casa, a gente às vezes usa um cloro, uma água sanitária para passar no ambiente. Não vou dizer o nome de um produto aí, porque senão virar falar que não sei o nome da base, mas de uso comercial. Entendeu? Então, o que acontece? Produtos em que eu uso para limpar a casa. Um sabão em pó, alguma coisa. Que às vezes vocês ou a funcionária de vocês foi lá e tirou do chão, mas não tirou o suficiente, ficou um resquício. Aí o cachorro vai lá e pisa, fica na pata.
Ou seja, vai ser um fator externo para levar aquele problema ali também, tá? Essa é uma situação que pode acontecer. Outra situação que pode acontecer faz uso de... Olha esse exemplo, hein? O insight é incrível, por isso eu gosto de aulas de manhã, que sempre vem. Eu estou fazendo produtos no ambiente para proteger para pulgas e carrapatos. Até amanhã eu vou falar um pouquinho sobre isso. Aí o que acontece? Eu vou lá e uso um Botox, Tretox, não estou falando um específico, um inseticida para o ambiente. Se eu não deixei isso secar adequadamente, meu cachorro pisou naquilo lá e aquilo entrar na pata do meu cachorro, pode provocar uma hiperkeratose. Uma hiperkeratose. Nome é comprido, né? Meio chatinho de dizer. Tá? Isso pode acontecer. Então, no que eu viro para vocês, e se eu fosse responder só o que pode ou o que não pode, o que é a causa, ela é uma coisa bem ampla. Mas por que eu achei muito interessante trazer isso em aula para vocês? Porque isso abre a mente de vocês e não tem como virar e falar assim, tem um produto de linha veterinária, não vou falar nome aqui, mas que é bem legal. Assim, passa isso aqui, está resolvido. Será? Já falei alimentação, já falei parte emocional para vocês, estou falando exposição, doenças. Então, virar e falar que é só uma coisa muito específica, não funciona dessa forma, tá? Então, o que acontece? Outra coisa que é muito comum também é situações abrasivas ou ásperas. Se eu tenho na minha casa, por exemplo, uma área, vou dar um exemplo real, em que na garagem, não, vou dar um exemplo real de um cachorro que eu já atendi, um cachorro que ele ficava naqueles lugares que vendem gás, né? Naqueles depósitos de gás. Normalmente, depósito de gás, eu não sei porque cargas d'água, eles só colocam brita no chão. Aquilo ali é uma coisa áspera e muito irregular para o cachorro estar pisando. Ele pode começar a desenvolver uma hiperkeratose por proteção daquela pata, tá? Ou se eu tenho uma casa com cimento, entendeu? Ou vou dar outro exemplo, se eu tenho uma casa em construção, aquela areia ali, entendeu? Cal, cimento, todas essas coisas podem provocar uma hiperkeratose no cachorro. Tinta, a casa está sendo pintada, um thinner, algum produto abrasivo assim que o animal tenha contato. Tudo isso pode ser influências externas que possam provocar, tá? Gente, vocês já ouviram falar de todas essas causas? Ou não? Ou já pensaram em todas as situações que eu estou falando para vocês? Ou tem alguma coisa nova aqui que veio na cabeça para vocês que eu estou trazendo? Outra situação também que acontece é quando a gente tem de partes de ambientais, quando eu tenho lugares muito frios ou muito quentes, os extremos, como eu sempre falo para vocês. Porque as situações extremas, elas são muito importantes de serem vistas. Porque as situações extremas, muito simples, vai num lugar muito frio. Lá no Brasil, no sul, está dando 8 graus. Gente, os dedos chegam a ficar ressecados, o nariz, o ponto, a orelha, o rosto. Por quê? Porque a temperatura está muito baixa. Automaticamente, uma temperatura muito alta, acontece a mesma coisa. Às vezes tem muita gente que tem inflamação na pele, de ter problema na pele por causa disso. Também é uma outra possibilidade de ocasionar. Então, os extremos, também eles vão sofrer com isso. E 10 vezes mais rápido. Porque é uma exposição para a gente em um mês de calor de verão, é como se correspondesse a 10 meses para eles, na velocidade pelo tempo que ele vive, que eu já expliquei isso para vocês, tá? Que é muito importante de entender. O próprio ambiente nosso em casa, às vezes, pode ter umas situações assim. Já falei da areia, já falei do cimento, eu fiz um mapinha mental aqui da ordem das coisas, para trazer aqui para vocês, para eu não esquecer, porque é muita coisa. E, de uma forma geral, o que eu posso ter com o cachorrinho, com todas essas possibilidades aqui, né? Eu posso ter aquela coisa só mais simples, mais sutil, que a pele fica mais grossa, igual quando a gente tem um calo. Eu tenho alguns calinhos no pé, não sei se alguém tem algum calinho no pé, mas meu primeiro calinho foi no meu dedo aqui, de escrever na escola, por causa da forma de apoiar o lápis no dedo. Eu não sei se alguém já teve calo de escola, né? Da forma de escrever, a gente que segurar caneta, lápis. Então, esse aqui, ele está aqui até hoje. Não escrevo mais como antigamente, mas ele nunca mais saiu, ele se encontra aqui, tá? E eu tenho uns calos em alguns dedos por causa da história de usar sapato de salto, algumas coisas assim, tá? Então, o que acontece? Depois do espessamento, uma outra coisa que pode ter, quando qualquer uma dessas situações que eu levantei para vocês, que foram várias aqui acontecer, eu posso ter rachadura e fissura, né? Essa pele. Aí costuma ter aquela patinha bem bonitinha, alguns lugarzinhos rachadinhos mesmo, visíveis a olho nu, super tranquilo de ver.
Eu posso ter cachorros que começam a ter desconforto de andar. Às vezes ele anda bem, depois ele começa a querer mancar, muitas vezes. E muitas vezes ele mancar e se achar que é um problema articular nada mais é do que a própria sua pata, que está ali muito machucada, tá? Outra coisa, nossa, olha como é que a mente vai trazendo, né? A situação de os coleguinhas malucos que resolvem pegar os cães para passear com eles e andar com eles no sol de meio-dia, quando tá aquele dia assim, lindo, no asfalto. Tipo aquela, começar a ter essa hiperqueratose pela questão como por um processo de uma queimadura nessas patas de cachorro. Às vezes tem muita gente que faz alerta sobre isso, né? Mas mesmo assim ainda tem uns coleguinhas malucos que fazem isso aí. Os doninhos meio abençoados, meio de Marte, né? Isso também é muito importante. Então, isso pode fazer com que ele modifique a forma de andar simplesmente por causa disso. E outra coisa, essas patinhas, assim, rachadinhas, o que for, eu posso vir a ter também a questão até de um cheiro ali ruim, porque pode inflamar. Como o cachorro pisa no chão, o que acontece? Entrar coisas ali que não deve, uma bactéria ou o que for, e até levar uma infecção ali. Tá? O que eu tinha que falar sobre isso? Tinha uma outra coisa que era importante ali. Ah, gente, tem mais uma coisa que eu tenho para falar para vocês. É engraçado que uma coisa vai puxando a outra, né? Eu já falei para vocês, sempre eu falo para vocês, cansei já de falar aqui, sobre a questão de secar o animal. Assim como nós muitas vezes temos a tal da frieira no pé, por ficar úmido, um cachorro com umidade na pata pode predispor a um problema de hiperqueratose na pata. Então, a gente não secou o cachorro adequadamente, pode ter problema? Pode. Tá? Então, isso é importante também. Bem, então vamos chegar no final, que eu já falei demais, mas é porque eu achava que todos esses pontos eram importantes de abordar e trazer para vocês. Meu cachorro tem hiperqueratose, tá igual aquela imagenzinha, aquele monte de coisa. Eu posso cortar em casa? Eu falo para vocês e eu sugiro que nunca. Por quê? Como eu mostrei para vocês, tem várias situações que levam aquilo ali. A primeira coisa que eu tenho que fazer, aquilo ali está acontecendo por quê? É porque ele teve uma sinomose e ficou aquilo na patinha? Ele já teve uma leishmaniose e ficou aquilo como um problema? Ele já teve uma sarna? É porque a alimentação dele é ruim? Como assim alimentação ruim? Eu só consigo comprar ração que 15 quilos custa R$ 50, então ele nunca tem o nutriente adequado? É porque o ambiente da minha casa tem cimento ou está em construção? Ou seja, enquanto eu não consigo construir na cabeça qual que é até que a causa, eu não posso nem pensar em fazer isso. Por quê? Porque uma hiperqueratose, ela pode acontecer como uma disfunção de um problema ou como uma coisa ocasionada por uma proteção. Eu tenho funções diferentes para o mesmo problema. Quando eu tenho, tipo a questão da sinomose que eu mostrei para vocês, é uma consequência da doença. Quando eu tenho um exemplo do cachorrinho que o abençoado malucão lá resolveu andar com ele no sol de meio-dia, eu tive uma proteção da patinha desse animal para que ele evite e proteja ela por causa daquela queimadura, tá? Se for poucas vezes, vai haver aquela questão de engrossar e espessar a pele como uma proteção maior. Se simplesmente foi lá e também, às vezes, houve a queimadura de machucar e inflamar, ela vai produzir como uma cicatriz depois de um processo de uma caminhada dessa. Tá? Deu para entender essas duas linhas de raciocínio que eu estou falando para vocês, gente? Deu para entender? Alguém diz alguma coisa para mim para eu poder saber. Ó, a casinha falou que sim, então vamos embora, hein? Então, o que acontece, gente? Eu quero dizer para vocês. Eu tenho um conjunto de coisas que eu posso fazer para que isso não esteja acontecendo. É por isso que vem a situação sempre de dar suplementações, igual eu falo para vocês, igual o ômega que eu dou para os meninos, eu observar como é que é a questão desse meu ambiente, igual o caso da queimadura, eu observar que horários eu ando levando esse animal. Nossa, doutora, mas aqui na minha cidade hoje, no Rio de Janeiro, tá dando 42 graus, eu dei um banho no meu cachorro, não vou secar ele. Uma vez, tá. Sempre. Prepare-se para ter problema. Por quê? Porque o cachorro não foi feito para ficar molhado, tá? Nossa, mas eu vou usar secador. Existem formas de secar que não seja com secador quente. Ninguém está dizendo que tem que secar com secador quente. Então, fiquem atentos a essas coisas, tá?
A questão de suplementação, de complexo B, igual eu falei para vocês. Então, tem um conjunto de coisas que eu tenho que fazer, dependendo do grau que essa pata tá, eu tenho que realmente até proteger de pôr um sapatinho nesse cachorro, tá? Para que essa pata melhore. Agora, tem duas coisas que é muito importante sobre essa questão dessa pata melhorar, que eu quero explicar para vocês. Dependendo do que foi, qual foi a causa inicial, eu consigo, às vezes, voltar essa pata ao normal. Dependendo da situação, aquela pata nunca mais irá voltar ao normal. Por quê? Vamos voltar na sinomose como exemplo. Foi lá, tive e cuidei. Olha, mas agora os nutrientes estão adequados, agora ele não fica em lugar com piso complicado, eu estou fazendo as coisas direitinho, eu seco a pata, por que não volta? Porque muitas vezes aquele tecido na pele, ele sofreu um processo de cicatriz, ele foi danificado, que ele não consegue mais formar a queratina de uma forma adequada na pele. E se ele não forma essa queratina de forma adequada na pele, o que vai acontecer? Ele nunca mais vai formar do mesmo jeito. Um exemplo simples que eu posso falar isso para vocês é só vocês pensarem o seguinte: os animaizinhos, quando eles vão. A gente foi lá e teve uma espinha, machucou, arranhou. A gente teve uma cicatriz naquele local. Toda vez que a gente tem uma cicatriz em algum lugar, nunca mais a pele fica igual, porque ali houve uma cicatrização. Então, toda cicatriz é uma modificação daquele lugar do tecido. Então, se modificou, acabou, não fica mais igual. Então, por isso que na maioria das vezes, tipo um exemplo da sinomose, ou cães, igual do exemplo que eu falei para vocês da leishmaniose, ele vai ter essa hiperkeratose para a vida inteira. Ela pode não piorar mais devido aos cuidados que você vai ter com ele, alimentares, do ambiente, a questão do banho, todos que eu dei exemplo para vocês, dos suplementos, mas ela nunca mais pode voltar ao normal, tá? E o que é muito comum, não voltar mais ao normal, tá? Gente, deu para entender toda a linha que eu falei para vocês? E a única coisa também que eu posso falar para vocês é o seguinte: mas existem certos produtos que existem no mercado para poder ajudar. Sim, existem, podem ser feitos sim, mas vai resolver? Vai depender da causa de origem inicial, tá? Mas eu acho muito feio isso aqui na pata do meu cachorro. E aí? Leva então no coleguinha, de Marte ou de não, e se for o caso, ele vai ver se vai dar para cortar ou não. Por quê? Agora, a última linha de raciocínio que eu quero fazer para que vocês compreendam. Quando nós temos um calo, já cansei de ver isso, tá? É a minha linha de raciocínio de pensamento que eu defendo. Aí as pessoas vão na manicure e falam assim: corta esse calo aí que ele tá muito feio. Vai lá e corta todo o calo. Normalmente ele não causa dor até numa parte. Aí às vezes tem aquela parte que causa dor quando tá muito próximo da circulação. Beleza. Aí eu tô cortando meu cachorro, na hora que ele puxa a pata, eu sei que tá perto da circulação e eu tirei. Agora, se a causa é um fator externo, igual o exemplo que eu dei para vocês, ou alguma doença que está acontecendo sem que vocês vejam, um fungo, um ácaro, igual os exemplos que eu dei, o que vocês vão estar fazendo é simplesmente expondo o cachorro a um problema maior e tirando o que virou uma proteção. Nós, gente, os calos que a gente tem, eles são por uma proteção. E eles vão fazer o processo que eu falei para vocês de fazer uma cicatrização. Então, ele não vai morrer quando chegou nesse nível maior, comparativamente, tá? Só para ficar mais fácil com que vocês consigam compreender isso daí, tá? Então, de uma forma geral, o que eu falo? Nem no veterinário. Se chegar para mim um cachorro com aquela pata e a pessoa fala, doutor, eu quero cortar isso aqui, eu vou falar, não corto. Eu não corto, tá? Mas ele não está sentindo, já está grandão. Eu não corto. Por quê? Porque aquilo ali virou uma situação de uma proteção para aquela pata, tá? Mas esse aqui foi da sequela da doença tal. Não importa, tá com os nutrientes adequados? Tá tudo direitinho? Pronto, tá? Porque, outra coisa, a gente não consegue, ainda tem uma outra coisa que eu tenho que falar para vocês, achei que tinha terminado. A gente não consegue saber até que ponto é. Vou dar um exemplo ridículo. Quando nós vamos cortar a unha de um cachorro, eu até teve um módulo extra melhor dessa parte de conhecendo o animal dentro do GME, que eu falei só sobre unha, lá para as meninas por dentro do curso. Quando a gente tem uma unha clara de um cachorro para poder cortar, a gente consegue ver certinho onde está o vaso ou não, que é onde tem a parte também nervosa do animal. Agora, essas partes de hipoqueratose, a gente não consegue virar e falar assim, até aqui pode ter sido morto, pode ir lá e cortar, e daqui para cá não. Vou dar um exemplo simples para vocês. Eu fui abençoada
na minha unha quebrar, cá em cima. Alguém já quebrou a unha na partezinha onde ela ainda está presa na pele? Gente, como dói. Por quê? Porque a circulação sanguínea com os nervinhos estão ali junto. Então, gente, isso dói absurdamente. Imagina eu simplesmente eu achar até onde que tá a parte que não tem nada e eu tá cortando e o cachorro tá sentindo. Ah, mas ele vai mexer. Nem todo animal apresentador da mesma forma. Tem cachorro que fica quieto e não vai passar desapercebido. Ok? E ainda tem outra causa, gente, que eu tenho que trazer para vocês que passou desapercebido, que pode acontecer. Existem situações genéticas envolvidas nisso. O assunto é longo, tá vendo? Vou tentar ser breve. Dog alemão, bulldog, boxer. São raças que têm predisposição a ter hiperqueratose. Por quê? Voltadas de conformação de formato de pele sim, da pata, e voltados também, às vezes, com a hiperatividade ou não. Essas coisas todas, tá? Essas raças também têm um pouco disso também, que pode ter mais hiperqueratose que outros. E agora eu vou trazer um outro insight bem maluco para vocês, que eu também tive. Pois é, tem que tomar cuidado com as creches, porque não estou dizendo a creche em si, o fato de ir na creche, mas o fato de estar muita água, muita lama, muito reclamar. Então, sempre secar. Secou. Estou cuidando da imunidade do meu cachorro. Estou fazendo as interações de atividade de brincar com ele direitinho. Ele está tomando suplementos adequados, ele vai viver sem problema nenhum. Agora, essa semana, eu estou secando ele aqui, mas eu tinha um compromisso, eu não vou conseguir secar ele direito. E a pata é o que fica. Por que a pata é o que fica? Porque eu sei que o corpo inteiro, ele não está deixando, tem um pelinho aqui, eu vou acabar de secar depois. Uma vez, aí volta e me acontece. Aí eu vou trazer problemas mais cedo, tá? As patas é uma coisa que passa muito batido e traz problemas, sim. E você tem que lembrar que o que faz um animal andar são as patas. Da mesma forma como nós, como seres humanos, desleixamos de pensar em ver os nossos pés da melhor forma possível, tá? Hoje eu uso muito pouco, quase nunca salto. E meu pé, quanto mais livre, melhor. Porque, afinal de contas, se nós não estivermos nos pés, nós não caminhamos. Então, a gente, às vezes, menospreza algumas coisas que são muito importantes, né? Todo mundo pensa, no pulmão ou no coração. Mas sem pé ninguém anda, gente. Tá? Então, os cães também é a mesma forma. Então, vamos ficar atentos a isso aí. Agora, eu vou dizer uma coisa. Então, eu tô livre, eu tenho um poodle, meu cachorro é pequenininho. Não tá livre, não. Como assim? Em cima de todas as situações que eu já levantei antes, que eu não vou repetir, porque já tem mais de hora essa live, tem outra coisa que é muito importante. Live não, isso é uma aula. Se eu tenho um animal com outros portes... não, eu tenho um pastor, eu tô tranquila. Ela não falou, eu tenho um golden, então não vai ter. Se eu tiver um animal com sobrepeso, a chance de eu ter hiperqueratose é alta nessas patas. 2 motivos simples que eu vou trazer para vocês. Aumento a circulação porque o impacto do peso ali é maior. Se eu aumentei a circulação e o que acontece? Um peso maior, eu vou estar fazendo com que ele tenha mais pressão nessa pata. Automaticamente eu lanço aquele processo lá do início da nossa aula, as situações da inflamação. Teve a situação da inflamação que acontece? Grande chance de acontecer. E pelo próprio fato de mais impacto do peso maior. Pois tem mais peso naquele lugar, automaticamente ele vai ter chances de ter, tá? Então, um cão com obesidade, sobrepeso, também tem chances de vir a ter problema. Meu cachorro é pequenininho, não vai ter? Já cansei de ver poodlezinho, bolotinha, né? Assim, igual um barrilzinho. E as patinhas tudo, coitado, carregada, tá? Às vezes junta o peso e a casa tem um piso com cimento. Às vezes junta o peso e na casa está fazendo uma construção e passou desapercebido, o cachorro pisou num cimento molhado e vai trazendo problemas. Ok? Gente, acho que agora eu terminei, hein? Deixa eu só ver aqui se eu cheguei no finalzinho. É mais ou menos isso. Então, respondendo, será que pode de vocês? Fale sobre o rabo de rato em outra quê? Em outra pauta. Sobre o rabo de rato. O que é rabo de rato? Não entendi. Eu não entendi o que é rabo de rato. Eu não sei, não. É aqui que eu falo para vocês. O que eu sei, eu sei. O que eu não sei, eu vou correr atrás. Rabo de rato? O que é isso? É nome de doença? Explica aí. Tá? Então, o que acontece?
Gente, eu fiquei estudando para trazer essas coisas aqui para vocês, não é porque eu não sei, porque para organizar, para trazer essas informações para vocês, porque essa imagem foi trazida aqui, né, por uma aluna, e foi uma imagem muito importante, que ajuda a gente a esclarecer mais as coisas. Por isso que eu falo, gente, quando eu coloco, gente, vê o que vocês acharam aí, manda para mim. Já tem uma outra seguidora que me mandou outra imagem que depois eu vou trazer aqui para vocês, não será que pode? Porque se a gente cresce, assim vocês aprendem mais e entendem mais como é que é esse mecanismo. Não adianta eu virar para vocês e falar assim, eu poderia ter abreviado essa aula em 30 segundos. Vou abreviá-la para vocês, tá? Só será que pode? Não, não pode cortar, porque dependendo do fator que foi inicial, não pode, principalmente porque aquilo lá pode ser uma defesa para o animal. Respondi. E aí? Mas simplesmente vocês não vão ter tido a explicação para entender possíveis todos esses mecanismos para levar àquela situação. E simplesmente na hora de ter, aí vai lá no coleguinha de mate, toma aqui, passa um creminho. Mas olha quantos fatores tem envolvidos, ok? E aí fica muito mais fácil de vocês cuidarem melhor do que tudo. O rabo fica todo pelado. Tá. Então você está falando de um problema de pele. Tem várias coisas que possam levar a um problema de pele, né? Disso daí, né? Que você está falando aí. Então, é o mesmo caso dessa situação aqui da hiperkeratose que eu trouxe para vocês e que eu trouxe aqui para vocês. Só para dar uma explicação aqui para você que colocou isso aqui agora, Flávia, vou dar um exemplo simples. Hormonal. Hormônio, quando o animal, por exemplo, tem, por exemplo, principalmente hipotireoidismo, um dos exemplos, tá? Tem vários. É a coisa mais comum de acontecer o cachorrinho ficar lá com aquele pelado. Tá lisinho, não tem uma ferida, não tem uma casquinha, não tem nada. E fica lá. Aparece que foi até que depilou. É um dos motivos, por exemplo, só para que vocês entendam, tá? Então, o que eu tô falando para vocês, quanto mais a gente entende, mais a gente abraça, mais fica fácil, tá? E entendam que, nossa, falou tanta coisa, sim, mas a gente não tem que guardar. A gente guarda por repetição. Por isso que eu falo a questão do GME, que eu falo para vocês, em que eu ensino as metodologias, que fica muito mais fácil para vocês conseguirem articularem e fazerem melhor para o animal de vocês, tá bom? Gente, é isso que eu tinha para falar para vocês, essa hiperkeratose, tá? Então, nunca cortem em casa. Existem todos esses mecanismos que vocês podem fazer para ajudar a evitar, a entender, às vezes, por que aconteceu, tá? E obrigada por quem acompanha essa aula, que ela ficou grande, tá? Mas era interessante eu vir explicar, dar o conceito para vocês, o porquê, as raças que têm mais comuns, por que acontece, o que acontece no corpo inteiro, assim como na gente. Fiz umas comparações aqui para vocês, para que fique mais fácil para vocês entenderem. Eu vou deixar essa aula por aqui, 24 horas, depois ela vai sair daqui, tá? Porque eu privilegio quem quer a informação. E tá tudo certo, tá? Então, o que acontece? Às vezes a pessoa está trabalhando, ela não pôde estar aqui hoje, então eu vou deixar ela por 24 horas. Então, amanhã, essa aula vai ficar fora desse ar por aqui, tá bom? Às vezes eu deixo mais tempo, alguma coisa, assim, lá no YouTube, que for, às vezes eu tenho muita aula fechada. Quem já fez, já me acompanhou com Chá Comigo, sabe disso. Foram mais de 100 aulas que eu dei para vocês aqui, entendeu? E ela vai passar... O pessoal não está nem sabendo disso do GNE, né? Mas ela vai passar a fazer parte de acervos das alunas, tá? Para poder pegar e assistir, ver lá um assunto ou outro, para poder ir e esclarecer. Porque pela repetição é que a gente acaba conseguindo entender e pela mente perceptiva para aquilo que a gente vai, tá bom? Meninas, obrigada por todo mundo que passou por aí. Aproveita e compartilha para outras pessoas, que eu vou deixar de um dia só para o outro e depois eu vou tirar ela aqui do ar, tá bom? Obrigada, um beijinho. E amanhã, a aula de gato. Mas a aula de gato eu vou mandar o link para vocês. Eu vou até mandar aqui nos stories aqui amanhã, porque ela vai ser feita lá no YouTube fechada. Eu falar de 10 medicamentos diferentes, em que eu vou falar a real de cada um deles, custo-benefício, que eu vou virar e falar para que serve, para que não serve, para que não pode usar, que isso aqui é uma porcaria, isso aqui é à toa. Se eu colocar ela aqui, é capaz que o meu canal, que nem tem 100 mil seguidores, que nem cresceu ainda, que ele vai pro saco. Tá bom? Então, um beijinho, fiquem com Deus e até amanhã, gente. E alunos do GME. Essa semana nós vamos fazer uma aula ainda, hein? Faltam 2 ainda, hein? Beijinho, meninas. Tchau, tchau. Bem, pessoal do YouTube, eu vou ficando por aqui. Obrigada a todos que aqui estiveram. Estava aqui fazendo transmissão com vocês e com o pessoal aqui na lateral.
E quero dizer para vocês muito obrigado por terem estado por aqui. E vou deixar essa aula aqui ao vivo para vocês. E um beijo e tchau, tchau.